Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Há uma alegria muito grande de estar de volta a esta casa para engrandecer, exaltar o nome do Senhor e para agradecer a Deus por todo o bem que o Senhor tem me proporcionado. Hoje faz 30 dias da minha operação bem-sucedida e pela primeira vez que eu estou de volta aqui para dizer a Deus muito obrigado, aos irmãos também muito obrigado pelas orações. Mas eu gostaria nesta noite de fazer um convite. Eu estou vivendo um tempo novo. Eu, quando me converti, fiz algumas viagens missionárias e achava eu que o meu chamado era missiológico. E agora, Deus confirma esse chamado. Eu quero dizer aos irmãos que eu sou um missionário, um pastor missionário. E no sábado, se Deus assim nos permitir, eu gostaria de convidar, o espaço é pequeno, mas eu estarei lá a partir das 2h, para vocês orarem por mim e orar pela missão. Jesus Cristo é o caminho. Para que Deus ordene graça, eu serei o missionário desta igreja, a serviço desta igreja, para fazer com que o reino do Senhor, o reino de Deus, continue sendo glorificado. Eu gostaria de pedir ao ministro, eu estou tremendo aqui, parecendo que é a primeira vez. Eu quero louvar ao Senhor e louvar com vocês. Não sei se vai sair bem, mas o desejo do meu coração nesta noite é adorar a Deus, é glorificar o nome do Senhor, é exaltar o nome do Senhor. Deus enviou. Aleluia. Aleluia. A igreja também me ajuda. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei,
sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vi, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia. Jesus está vivo. E por isso eu quero convocar vocês. Eu estou vivendo um momento na minha história novo. E a alegria que Deus está me dando de voltar para o caminho. E levar a palavra de Deus no sertão, na caatinga. E Deus tem aberto portas. Que talvez ainda esse ano nós tenhamos um projeto com um caminhão de som entrando no sertão da Bahia. O nome do Senhor será glorificado e eu serei o missionário dessa igreja junto com vocês. Que Deus abençoe a todos. Sábado, dia 13, é até aniversário do meu filho. Eu estarei a partir de 2 horas lá com a missionária Marisete para receber oração e orar por vocês. E como é pequeno, pode começar às 2 horas até 6, 7 horas da noite, mas o dia oficial da missão é dia 13. José Francisco, com a palavra. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo do Senhor. Saúdo a amada igreja com o Pai do Senhor, amém? Como é bom estar na casa do Pai. Como é bom poder estar adorando, bendizendo o nome do Senhor, com alguns amigos que nos dá o prazer, famílias, de hoje estar conosco adorando a Deus, com a volta do nosso pastor, com todos os seus cuidados, louvando a Deus também. Que privilégio nós temos de poder adorar aquele que criou, aquele que formou, que fez tudo e que tem o controle em suas mãos. Louvamos a Deus mais uma vez pela oportunidade, no mês da juventude da igreja, durante o mês de agosto, é o mês da juventude, dos jovens da igreja, está com essa grande responsabilidade e dar continuidade àquilo que o Senhor tem nos orientado a fazer. Mas nós temos um tema e nós também temos uma divisa que aqui já foi lida. O nosso tema diz assim: Cristo, nossa razão para frutificar. A nossa divisa se encontra em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, que é principado, que é potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele.
Oremos ao nosso Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pela tua presença. Nós te louvamos pelo teu amor. Nós te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Nós te louvamos porque o Senhor continua sendo aquele que no início disse: haja e houve. O mesmo que tem o controle de todas as coisas, pois tudo é, Deus, para ti. Honra, glórias, louvores e exaltação seja dado sempre ao teu santo nome, ó Pai. Nós te louvamos porque alguns que se encontram aqui, ó Pai, que andava, ó meu Senhor, nas trevas, e como a tua palavra diz, o Senhor resgatou, e hoje trilha na tua luz. Muito obrigado, Deus. Obrigado, ó Pai, pelo ato único da doação da vida, pelo que o Senhor fez por mim, pelo que o Senhor fez por nós, pelo que o Senhor fez pela humanidade. Mas queremos continuar te adorando e te pedindo, Deus. Continua, ó Pai, tomando a direção, controle de tudo que tem sido feito aqui. E te pedimos também, meu Senhor, trabalha, Deus, em nosso favor, em favor das pessoas que estão passando por uma dificuldade neste dia. Que nesta hora possa haver restauração, que nesta hora possa haver cura na alma, que nesta hora possa haver transformação de vidas. Faz isso, ó Deus, em nome de Jesus. Está aqui o teu servo que contigo fala, e sempre precisará do teu auxílio, da tua ajuda, do teu socorro. Está aqui, Deus, a tua palavra que foi lida nesta hora, nesta noite. Fala conosco, Deus. E nós estamos aqui, Deus, é para ouvir a tua voz. Estamos sedentos, Deus. Te adoramos o teu santo nome. Mas queremos te pedir, ó Pai, continua, Deus, tomando a direção, a primazia de tudo. Honra, glória, louvor seja dado ao teu santo nome. Amém? Meus amados irmãos, os amados irmãos que se encontram em casa nos assistindo também, como já foi aqui mencionado, já foi falado, estamos em o mês da juventude dessa igreja, das igrejas batistas, da Convenção Brasileira, e foi colocado um tema e uma divisa, onde para alguns há uma afirmação, e talvez para outro uma interrogação, porque a nossa vida, por algumas vezes passamos em alguma dificuldade que se cria dúvida no nosso ser, em nossa vida, quando o tema ele fala Cristo, nossa razão para frutificar. E quando nós ouvimos e vimos aqui o pastor, com o trabalho que já fez, continua fazendo e projeta novo trabalho,
O que é que ali ele falando veio à minha mente e pensando de si, para que Cristo venha a ser a minha razão de frutificar, de viver, de andar, primeiro eu tenho que entender quem é esse Deus. Eu tenho que compreender quem é esse Deus. Eu tenho que ter um raciocínio lógico de quem é esse Deus. Eu tenho que passar por esse processo para poder dizer: Cristo, minha razão, a minha consciência, uma verdade. Que impera em mim. Porque quando chega a nós ouvimos isso que o pastor tem falado, isso automaticamente outras pessoas na sua idade, pelo que tem feito, pelas suas conquistas, pelo seu exemplo de vida, poderia agora ficar como nosso pastor, mas no seu coração ele tem uma convicção profunda, íntima, que ele tem uma razão para viver, que ele tem uma missão para seguir. E o que vem a mim e eu, José Francisco, qual é a minha razão para viver? Qual é a minha razão para frutificarmos? Qual é a razão da igreja para estar aqui nesta noite? Porque, como eu falei, para alguns é uma afirmação, sim. Cristo é a minha razão para uma missão. Para outros, Cristo pode ser em um momento a minha razão, mas em outro não. Mas o tema, eu acredito, colocado da parte de Deus para alguém colocar, é para arder em nós, entender que eu respiro, é por Deus. Se eu vivo, tem que ser para Deus. Qual é a minha razão para frutificar? Qual é a minha razão para estar na casa de Deus? Será que eu tenho uma razão? Será que Cristo é minha razão de continuar vivendo? Será que Cristo é minha razão para continuar frutificando? O que foi que Ele fez por mim, para mim ter uma certeza de dizer, Ele é minha razão para viver? O que foi que Ele fez por mim? O que foi que Ele fez por você? E qualquer coisa que acontece comigo, talvez aconteça com alguém, se vir uma interrogação, será que eu tenho que continuar? Por muitas das vezes essa afirmação, ela não é verdade em mim. Algumas vezes Cristo não é a razão para me frutificar, mas quando eu ouço isso aqui nesta noite, Deus brada no meu coração, talvez no coração da igreja nesta noite: qual é a razão para você viver? Nós vemos e ouvimos talvez uma enfermidade, uma dificuldade familiar, talvez um desemprego, algo desse tipo. Antes disso acontecer, Cristo era a minha razão para estar na casa. Cristo era a minha razão para eu frutificar. Cristo era a minha razão para evangelizar. Cristo era a minha razão para pregar. Cristo era a minha razão para dançar, para louvar. Mas quando vem algo sobre nós,
Cristo já não é mais a razão para mim viver. Cristo já não é mais a razão para me frutificar. Mas nesta noite eu acredito, com um time baseado num relato do nosso pastor aqui. Se está enfermo, se está desempregado, se está passando por qualquer dificuldade na sua área física, espiritual, qualquer algo que seja, ei, nesta noite nós estamos sendo convocados para dizer que, independente da circunstância, Ele tem que bradar, tem que existir no meu coração e trazer essa afirmação: Cristo sim é a razão para me frutificar. Cristo é a razão para mim viver. Cristo é a razão de, mesmo cansado, estar na igreja. Ele tem que ser a razão mesmo da minha família sendo destruída, talvez os filhos fora da presença, as portas se fechando, mas Ele é a razão de eu estar aqui. É isso que Paulo quer dizer a esse povo, a essa igreja. É isso que eu acredito que Paulo quer falar com esse povo. Quando nós lemos essa divisa, quando Paulo está nesse momento de oração pelos colossenses, pela igreja, passando por uma dificuldade, Paulo sabe da dificuldade que está acontecendo. Ele começa em uma escrita para a igreja de Colossenses. Ele primeiro faz uma saudação, ele fala com o povo. Mas eu gostaria de me aprender a partir do versículo 9 do capítulo 1 da nossa divisa, quando ele diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir a Deus que transbordeie de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que viverdes de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em boa obra e crescendo num pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria. Até o versículo 11. Nesse momento, Paulo, entendendo o que é que está acontecendo, alguns que penetraram, alguns falsos mestres, ensinando heresias, ensinando ali, desviando a fé, desvinculando a pessoa de Jesus Cristo. E se houve-se uma dúvida no meio do povo da igreja, e aí Paulo começa a dizer: olha só, por essa razão, por isso que eu estou escrevendo a vocês, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Primeiro ponto que eu começo a compreender dessa palavra na nossa divisa: para que a juventude, para que a igreja do Senhor seja ouvir esse tema dizendo: Cristo é a nossa razão para frutificar. Não podemos ter uma vida normal como de outras pessoas. Primeiro ponto, primeira palavra de Paulo chave aqui, eu disse: olha, oração
eu orei por vocês, eu orava por vocês. Então, para que nós sejamos e tenhamos Cristo como a nossa razão de viver, temos que ter uma vida contínua de oração. Ore em tempo e fora de tempo. Quando nós começamos a falar em oração, nós lembramos do próprio Josué, que quando Moisés ia para a tenda falar ou pedir resposta, falando com Deus, aquele jovem, ele se prontificava em ficar próximo à tenda. Eu não sei o que é que ele falava, o que é que ele ouvia, mas eu entendo que naquele momento ele queria se aproximar da presença de Deus também. Então, para que sejamos homens e mulheres, juventude forte no Senhor, não podemos deixar de orar, porque a oração é a chave da vitória. Eu lembro muito bem quando Paulo, nas suas viagens, segunda viagem missionária, ele passando, ele olha para uma jovem e vê aquela jovem com um espírito de adivinhação. Paulo não se contenta com aquela imagem. Ele vai e repreende aquele espírito. Aquela jovem, ela é liberta. Houve uma consequência. Ele é preso. Ele é julgado e preso. A Bíblia diz que próximo à meia-noite, eu não sei qual era a conversa deles dois, mas Paulo e Silas disseram: olha, estamos presos, estamos passando por uma dificuldade, o que é que podemos fazer? Ele disse: olha, vamos orar, vamos adorar o nosso Deus. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam hinos ao Senhor. Ou seja, quando ele orava, eu acredito que ele não interrogava o mestre, mas ele começava a clamar ao Senhor, colocando a sua vida na presença de Deus. E eu acredito que a oração, como ela subiu ao céu, as correntes foram quebradas, as portas se partiram, as prisões foram abertas. No final desse texto, pastor, essa carta de Paulo, no seu capítulo 4, no seu versículo 18, muito interessante quando ele diz: a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. O que é que me faz entender e ver? Que pela dificuldade que Paulo, missionário, ele passava, mesmo estando preso, mas aqui ele pega e assina. Sabemos que em todas as cartas ele ditava, ele falava, e no finalzinho ele disse: olha, para vocês entenderem que sou eu que estou direcionando a igreja de Colossenses, do líder, eu estou assinando para vocês entenderem que sou eu que estou direcionando a vida de vocês. Quantos de nós passamos por uma situação contrária e pensamos em olhar para trás? Mas Paulo, mesmo com a situação estando preso, as suas cartas, quando eram direcionadas para as igrejas, ele motivava os líderes. A sua vida era vida de exemplo para as pessoas que estavam talvez pensando em desistir. Talvez a enfermidade que nós carregamos hoje,
com o propósito de Deus não é para nós pararmos ou duvidarmos de que nós temos um Deus, mas entender que nós passaremos por essa enfermidade e amanhã e depois nós vamos testemunhar de que passamos por essa dificuldade e o nome do Senhor foi glorificado. Então o primeiro ponto é: para que Cristo seja a nossa razão para frutificarmos, não deixe de orar. Ele continua dizendo no capítulo, no versículo 9: não cessamos de orar por vós e de pedir que transborde de pleno conhecimento da sua vontade. Nós aqui na igreja fomos agraciados com o Betel brasileiro, onde tem pastores, professores, que têm nos ensinado. As portas foram abertas para um conhecimento da palavra de Deus. Louvamos a Deus também que agora chegou para as mulheres. A Suzy que está aqui, está fazendo. Então o que Paulo quer dizer aqui? Olha, orando por vocês eu estou, mas que não falte o conhecimento de que vocês já ouviram e viram. Porque no momento eles estavam sendo ensinados de forma diferente, estavam crendo em coisas que não eram da parte de Deus. Então Paulo disse: olha, aprendam e tenham um conhecimento pleno em Deus. Quantos nós temos visto conhecidos que por falta de conhecimento tem deixado de defender a bandeira do Evangelho? Se uma vez falou para o povo: por que vocês sofrem? Sabe por quê? Pela falta do conhecimento. Esse conhecimento que Paulo está dizendo, ele nos traz a certeza da vida eterna. Esse conhecimento que Paulo está dizendo, ele nos livra de uma queda. Quando nós temos esse conhecimento da parte de Deus, nós continuamos trilhando o caminho certo. Ele continua dizendo que vocês orem, ou eu oro por vocês, que vocês tenham esse conhecimento, mas também ele diz, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Se Cristo é a nossa razão para frutificarmos, temos que ter também sabedoria. Esse conhecimento que Paulo está dizendo, nós conheçam o Senhor mais. Esse mesmo conhecimento vai dar a vocês sabedoria e entendimento espiritual, para que vocês não fiquem sofrendo ou caia na mentira desse povo. E quando Paulo começa a falar isso, a partir do versículo 10, aí Paulo já dá outra ênfase. Disse: olha, se vocês entenderem ou viver em oração, se você buscar o conhecimento e a vontade do Senhor, se você entender, conhecer a sabedoria, o entendimento espiritual, algo vai acontecer. E ele continua dizendo assim: a fim de que
viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo diz: olha, se vocês absorverem isso, a obra, os frutos serão todos bons. Se você absorver isso, todo o fruto que vocês vão dar, eles vão crescer no pleno conhecimento de Deus. Disse: olha, quando vocês fizerem isso, o que é que vai acontecer? Ele vai dizer assim: olha, vocês vão ser fortalecidos